Muito boa noite. Eu vim aqui, eu tô no Rio de Janeiro, eu sou Adriana Silveira, uma cientista da alma. E eu tô no Rio de Janeiro e eu vim para um evento de empreendedorismo selvagem. Olha que loucura isso, né? Eu vim aqui para falar um pouco do primeiro dia, tá? Que eu tava assim borbulhando isso e eu queria falar com vocês sobre o que foi esse primeiro dia, sobre o que se tratou, que eu acredito, eu coloquei nos meus stories hoje o dia todo, né, sobre isso, alguns momentos que foram muito importantes. E com certeza, se vocês quiserem me fazer perguntas, vem com as perguntas que vão ser muito bem-vindas. Mas o que é uma das coisas mais importantes da gente entender quando a gente está num processo de reconexão é a gente entender se o adulto de hoje, o teu adulto de hoje, tá? Ele está deixando a tua criança feliz? Para e pensa assim, como é que a tua criança está se sentindo hoje, né? Se tu parasse agora por um momento, fechasse os olhos, como você sente a tua criança? A tua criança está feliz com o adulto que você se tornou? A tua criança está orgulhosa do adulto que você se tornou? Ou será que a tua criança está triste lá, que nem um tatu bolinha, escondidinho, e você aqui está vibrando na escassez de amor, de dinheiro, está perdido no mundo? Então, o primeiro dia nós falamos sobre audácia. E é sobre uma audácia, gente, de mudar paradigmas. É uma audácia de a gente mudar. Por quê? Porque estamos acostumados a entender o que é certo ou errado. Hoje, nesse curso, eu fiquei sabendo, eu já tinha uma ideia, mas não tinha ideia de datas, que somente em 1974 a mulher passou a não ser considerada uma posse de um homem. Vocês sabiam disso, gente? Quem é que aqui sabia disso? E em 1988 que a mulher pôde ter, né, ter um CNPJ, um RG e um CPF, desculpa, um CPF no seu nome. Vocês sabiam disso? Que a mulher só começou a ter CPF desvinculado de um homem em 1988. E aí nós falamos, gente, sobre a audácia de ser uma milionária. Vocês imaginam nós num campo sistêmico de mais de 500 mulheres falando sobre a audácia de ser uma milionária. E é importante a gente entender. Ai, que bom, Cássia. Seja bem-vinda, minha linda. Deixa eu dar um oi para esse povo lindo aqui. Anne, Clara, oi, Sinara, Sandimara. Ó, a Denise, ó, é Sandy Marli, Marli, acho que é. Denise, José, Josi, Amaral, sejam bem-vindos, meu amor. Raquel, minha linda. Então, gente, é sobre isso que se trata. E a gente conversou muito sobre uma pirâmide. Uma pirâmide que transforma e faz com que a gente tenha força para nossa audácia. Quando a gente começa a olhar, e gente, tudo é um pêndulo. O que eu chamo de pêndulo? Pêndulo é uma energia cósmica que tem em determinado lugar que manda naquele lugar. Ou seja, uma casa, ela tem um pêndulo, né? Com uma energia, às vezes de procrastinação, às vezes uma energia de ação, às vezes uma energia de dominação. Toda casa tem um pêndulo. E aí eu te pergunto, como é o comportamento seu dentro dessa casa, dentro desse núcleo familiar, a quem você está honrando? Se você ainda está conectado com a escassez de amor, dinheiro ou qualquer tipo de escassez. E a gente falou lá dos comportamentos, porque pêndulos, eles trazem o quê? Um comportamento. A gente falou também sobre as habilidades que a gente tem e que a gente, né, encaixota elas. No livro, né, Dança com Lobos, tem uma história da La Loba que ela fala o seguinte: ela era caçadora de ossos. O que ela fazia? Ela ia no deserto, caçava os ossos
ela ia caçando aqueles ossos, e a partir daqueles ossos, né, ela levava para sua casa todos os ossos de animais, e a partir desses ossos de animais, ela reconstituía, ela montava aquilo ali, e reza a lenda que aquele ser, aquele animal tomava vida. E aí eu te pergunto, quais são os ossos, né? Qual foi os seus talentos, qual foi as habilidades que você deixou para trás? Na verdade, eu sempre gostei de desenhar e parei de desenhar por muito tempo por achar que meus desenhos eram horríveis. Por não ser uma criança conectada com a energia do desenho. Porque eu desenho muito primitivamente, mas eu gostava. E eu olhava aquilo ali, eu me sentia feliz. E eu tenho resgatado isso esses últimos tempos. E hoje eu tive o prazer e a honra de conhecer o maior desenhista de arte, que foi o Charles, né? Conheci ele pessoalmente, e ele estava lá no evento e ele palestrou lindamente, até uma parte da palestra eu coloquei, falando sobre o desenho realista. Foi um desenho e ele falou de alma, gente. O quanto a nossa alma está ligada a um desenho, o quanto a nossa alma está ligada sistemicamente quando a gente desenha algo e a gente coloca a nossa audácia naquele algo. Então, é muito importante a gente olhar. E aí a gente falou de crenças. Quais são as nossas crenças? Que crenças que nos deixam enraizados e aprisionados em algum lugar. Aquele lugar que ninguém vai lá nos tirar. Aqueles paradigmas que nós estamos aprisionados dia após dia, meus amores. Né? Crença de que uma mulher pode ser milionária. Que sabe, você pode ser a primeira milionária da sua família, por que não? Você acredita que você pode ser? Porque Henry Ford já dizia, se você pensa que pode ou pensa que não pode, da mesma forma, você está certo. Então, quando a gente tem dentro, né, isso já está decretado dentro de mim, eu vou ser a primeira milionária da família, por recursos meus, não por externos. Eu já decretei isso já faz algum tempo. E hoje eu busco cada dia recursos para realmente. Hoje eu já vivo a vida dos meus sonhos. Às vezes tem perrengue, gente, tenho, como qualquer um. A vida, ela vai em transformação. Um empreendedor, ele tem que viver com essa situação. Mas é importante a gente entender que ali buscamos, e aí a gente subiu um pouquinho mais nessa pirâmide, tá? Eu vou mostrar para ela aqui que eu anotei para você essa pirâmide, né? É uma pirâmide que é a identidade. Qual é a tua identidade? Aí vem aquela pergunta, quem eu sou? 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 Quem eu sou hoje, né? Agrada a minha criança? Como é que você se sente hoje? A pessoa que você se tornou agrada a sua criança? Agrada em termos de dinheiro, em termos de reconhecimento, em termos de onde está? Qual é a tua identidade, né? Quem é você? E aí a gente falou uma coisa que foi muito mágica para mim, libertadora, gente. Eu não tenho que nada, eu não tenho que ficar aprisionado no que os outros acham. Um empreendedor selvagem, uma empreendedora selvagem, ela não está preocupada com o que os outros estão fazendo. Ela vai para o mar azul das oportunidades, mas seguindo a sua intuição. Seguindo a tua intuição. Eu não ia gravar esse vídeo hoje, eu não ia entrar aqui, gente. Mas eu fiquei tão borbulhando, querendo contar isso e compartilhar com vocês. E feliz porque o pessoal tá aqui, né? Eu não divulguei essa live, eu simplesmente abri ela e temos aqui, olha quantas pessoas assistindo. Então, é muito importante. Quem tá aqui é porque tinha que escutar o que eu tenho pra dizer. Vocês concordam comigo? Fala aí, ó. Manda um oi pra vocês. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo pra vocês, gente? Falem pra mim aqui, tá fazendo sentido? A gente falar sobre identidade, a gente falar...
E aí, gente, a gente vai subindo um pouquinho mais nessa pirâmide, tá? Ó, eu comecei, para quem entrou agora, ó, eu comecei em comportamentos, tá, meus amores? Ó, eu comecei em comportamentos. Aí eu subi para habilidades, né? Os comportamentos são os pêndulos que me regem, ou seja, o ambiente que eu fui criado, né, conforme as situações, né? Eu me criei com uma mãe dizendo para mim, vai lá, realiza. Eu me criei com uma mãe dizendo, não, minha filha, tu tem que encontrar um homem rico para te casar, ou tu tem que trabalhar, tem que ser funcionária pública, tem que trabalhar que nem uma infeliz para poder ter dinheiro, para poder ser alguém, para ter respeito das pessoas. Gente, eles não fizeram isso por mal, mas a gente foi criado com esse pensamento, que a gente tem que se rachar de trabalhar para poder ter um mínimo de dignidade. E não precisa ser assim, meus amores, não precisa. E é isso que eu tô aqui para contar para vocês. Eu já tinha essa clareza dentro de mim, mas hoje ficou muito mais claro que para o meu negócio também, né, como uma empreendedora digital, eu achava que o empreendedor digital não fazia nada, né? Então, como que eu podia ser uma empreendedora digital se eu sou uma trabalhadora? Não é verdade? A gente tem uma ilusão de que o empreendedor digital, ele, só tá lá viajando, ó, tá no Rio de Janeiro, no evento. Tá no evento. Nossa, Adriana, que lindo, quero essa vida. Você não tem noção, gente, que eu trabalhei ontem, tá? Até, acho que 11 horas da noite. Ontem eu cheguei no Rio de Janeiro, ainda fui atender e fui dar curso. Tá? As minhas alunas estão aqui, eu tenho alunas aqui que estavam na mentoria ontem. Cara, até 10 e pouca eu fiquei com elas, depois eu fui terminar umas outras planilhas, outros negócios para poder hoje estar liberada. Eu trabalhei que nem uma condenada das 8 da manhã até meia-noite, de segunda até quinta, quase, para poder estar aqui, para poder ficar disponível. E ainda assim, eu olhei assim, cara, eu preciso falar com a minha audiência, eu preciso falar com as pessoas que estão aqui perdidas, sem clareza, sem poder de audácia, achando que tem que agradar alguém para poder ter um negócio feliz, achando que precisa agradar alguém. Você não precisa agradar ninguém, gente, só você mesmo, tá? Então, é muito importante a gente se conectar com essa empreendedora e aí você vai trazer o quê, gente? Um legado. O que é um legado? O legado é tudo aquilo que traz para o meu coração força, coragem e sabedoria. É tudo aquilo que eu deixo a partir de mim. É a minha herança. É a minha herança. A minha herança para os meus filhos, para as pessoas que estão na minha volta, para todos aqueles que estão aqui tendo consciência de tudo que eu também estou partilhando aqui com vocês. E, gente, é muito. E aí, quando a gente cai nisso, gente, a gente vai pro fluxo. Eu tô aqui, eu fiz várias anotações porque eu queria trazer isso muito redondinho para vocês, gente. Isso aqui que eu tô falando com vocês, foi o resumo da minha tarde. Eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Então, quando a gente começa a ter fluxo e a gente começa a superar a resistência, meus amores, de achar que a gente não é tão bom assim. Não é verdade? A gente sempre acha que tem alguém melhor que a gente. Nossa, mas já tem tanta gente fazendo a mesma coisa. Não, não tem. Eu tô aqui para te dizer que você é um ser sagrado e único. Igual a você, ninguém vai fazer. E se você não fizer, ninguém vai fazer. Sabia? Isso foi o que ficou muito forte dentro de mim. Você e eu, nós somos seres sagrados. O que a Adriana está aqui realizando na Terra, ninguém vai conseguir realizar. Outro pode realizar mais ou menos, mas igual nunca. Entende o quanto você é especial? O quanto você está perdendo tempo achando que você não é bom o suficiente? Sem ter audácia para descobrir a tua missão, audácia para se conectar com quem você é, audácia para ser a sua melhor versão na Terra. Porque é uma audácia, gente. Imagina que eu estava compartilhando com vocês, gente, que somente em 1988 tivemos a liberdade de ter um CPF só para nós.
E, gente, olha que coisa estranha. Eu me casei em 92. Eu achava estranho que o meu CPF era o mesmo do pai dos meus filhos, tá? Que na época era meu marido. Eu achava estranho, mas como eu era muito jovem, eu não entendia muito bem como é que as coisas aconteciam. Depois que eu me divorciei, né, separou os CPFs e eu achei. E agora? Hoje caiu a ficha. Gente, olha como é que são as coisas. Hoje caiu a ficha. Por que meu CPF era vinculado ao dele? Porque ele era meu proprietário. Eu digo, meu Deus do céu, olha que coisa. Gente, isso é muito doido. Imagina, uma mulher não podia ter um CPF antes de 1988. Precisava ter um tutor legal, que tinha que ser um homem. Muitos de vocês nem passou por isso, gente. 1988, né? Eu tô com 48 anos, eu nasci em 74. Eu nasci no ano que as mulheres começaram a ter algum direito, graças a Deus, tá? Mas em 88 elas começaram a ter direito a ter um cartão de crédito. E aí desvincular, né, o CPF do marido. Então, gente, olha que doido isso, né? E aí eu pergunto, né, como que teu eu do passado, né? Se você tivesse nascido naquela época, como que você lidaria? Tem alguém que nasceu aqui e chegou a passar por isso, gente? Teve alguém aqui que chegou a passar por isso? Que tinha essa questão do CPF? Cara, é muito doido isso. Eu não tinha tomado... Sabe quando tu não... Aquilo pra ti é tão surreal que você nem imagina que isso possa ter acontecido? Então, é muito importante, gente. E aí, a gente travando essa audácia que a gente precisa olhar. E aí, quando a gente começa a vir o sabotador na nossa mente, porque todos os dias, gente, a gente entra em guerra. Todos os dias. Sem exceção, sabia? Todos os dias. A gente entra numa guerra. Que é o nosso anjo e o nosso demônio. O dia todo. Dizendo... O anjo dizendo, nossa, você é um deus, uma deusa, você é capaz, você pode tudo. E aí o demônio, quem você pensa que é? Quem que você pensa que é, gente? Na verdade, não é assim que é, gente, não é assim. Aí você fica ali, olhando para aquilo, né? Às vezes você escolhe alimentar o anjo, né? E aí você se sente um deus, uma deusa integrado com o todo. E às vezes, o que você faz? Você se sente um nada, né? E aí você vai para aquele lugar que é o fundo do poço, né? E achando que não tem nada pior que isso, né? Mas tem, gente, tem. Você pode ficar lá muitos anos. E um dia você acorda. Meu Deus, passou 10 anos. Meu Deus, passou 20 anos. E aí? E aí a dor de perceber o quanto a tua vida passou e você não fez nada, gente, dá um desespero. Dá um desespero. E eu sempre fui uma pessoa de realizar. Eu nunca fiquei parada. Eu tinha dentro de mim, desde muito jovenzinha, uma coisa de querer fazer coisas, né? Eu sempre fui muito realizadora, sabe? Eu botava na minha cabeça alguma coisa, sempre eu fazia. Sempre foi assim. Então, para mim isso era fácil. Mas eu vejo que não é para assim. E conforme foi passando o tempo, a gente começou a ficar mais difícil. Porque conforme eu fui entrando nas empresas, só na OAB mesmo, tem uma colega minha aqui colega que é a nossa colega da OAB, eu fiquei 9 anos, quase 10. Inclusive, nesse treinamento aqui, tinha uma pessoa lá da OAB, bem famosinha, tá na OAB. Também lá, resgatando seu feminino, tá? Então, foi muito interessante ver isso. E, gente, como é forte quando a gente faz esse resgate. Como é forte quando a gente traz essa consciência de audácia, de quem, né? E aí a gente trabalha, gente, ó. Quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a se perguntar, né? Quando a gente escolhe alimentar esses bichinhos na nossa cabeça, a gente começa a trabalhar a nossa melhor versão. Mas aí a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Porque como é que eu faço para afastar esse bichinho? Eu pergunto, né? Eu pergunto, isso é verdade? Realmente, isso é verdade? Ou é uma ilusão da minha cabeça? Isso é verdade? A segunda pergunta, eu posso ter certeza disso? É muito importante, gente, a gente ter certeza do que está acontecendo. É muito importante.
Quando eu tenho certeza, eu tenho tudo. Eu tô mandando aqui para algumas pessoas, que eu até me esqueci de compartilhar com as pessoas. Então, gente, é muito importante a gente olhar como é que eu vejo e reajo, né, aos meus pensamentos. Oi, Tati! Seja bem-vinda. Maria Luísa, pessoa que chegou agora, Lívia. Então, quando a gente trabalha, hoje a gente trabalhou muito a questão da prosperidade também. Olha que interessante uma frase que o Charles falou, que é o artista, que foi o primeiro, nosso segundo palestrante. Ele disse o seguinte: o artista é aquele que olha o todo e que vê o que ninguém está olhando, tá? Então, ouvir e ver o diferente, né? Todo artista é um fazedor, todo artista é um fazedor. Né? A necessidade muda as nossas crenças, gente. Ele falou isso, que ele disse que quando ele começou a trabalhar com pintura, né, realista, ele estava numa situação. Ah, minha querida, que linda, você é incrível. Valéria, linda, que lindo, tá de Búzios, né? Se tivesse mais tempo eu ia te visitar, que realmente eu vim assim, ó, justinho com o tempo. Mas uma hora eu venho para visitar o povo aqui do Rio de Janeiro. Todo artista gosta dos opostos, gente. Nossos pensamentos, gente, eles são um contraste, tá? E hoje, o que é importante a gente trabalhar nesse contraste? É entender que nós somos diferentes e precisamos quebrar regras. Hoje, gente, eu não admito que ninguém diga o que eu tenho que fazer. Nem o meu filho. Tá? Se ele estiver aqui me escutando, vai escutar. Ele chegou para mim, mandou mensagem assim: mãe, tu tem que sentar lá na frente, porque eu comprei realmente um ingresso que me dava o direito de sentar mais na frente. Eu tinha esse direito, mas eu sentei mais atrás. Eu sentei dentro, né, ali da onde me permitia, porque era um ingresso de um valor superior, que eu tinha o direito de sentar mais na frente, mas eu me sentei mais atrás. Por quê, gente? Eu sou uma observadora. Eu gosto de sentar num lugar e observar tudo que está acontecendo. E também eu tenho um problema, um desafio, que é de todo terapeuta que trabalha com energia, que é, eu sou muito sensitiva a campo. Então, se tiver muita gente no meu campo, sentado muito do lado, eu sinto tudo que a pessoa está fazendo, está falando, está sentindo. Eu sinto tudo. Então, você imagina que desespero para uma pessoa como eu, estar muito perto, né? Tipo assim, eu sentei num lugar que as pessoas estavam mais ou menos 2 metros de distância, então eu consegui ficar um pouco isolada ali até um certo tempo. E é isso, gente. E aí as pessoas olham assim: não, você tem que ficar, você comprou um ingresso mais caro, tem que ficar lá na frente. Gente, eu não tenho que nada, eu tenho que fazer o que eu quero fazer, entende? Que é sobre isso que se trata. Eu escolhi estar nesse evento, eu escolho o que eu quiser, ninguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer. E é por isso, gente, quando eu ousei criar os meus treinamentos, tá? Quando eu ousei fazer isso, eu me lembro que as pessoas diziam: alguém vai aprender isso num cursinho de fim de semana. E eu provo, aprende. Mas a prática é que faz a perfeição em qualquer treinamento. Ninguém pode dizer que não dá para aprender. Aprender a gente aprende. Mas colocar em prática e ter a audácia. Eu já tive vários alunos, gente, que fez o curso e já segunda-feira já começou a atender com a técnica. Vários alunos. Então, por que eu tô falando sobre isso, gente? É porque é interessante que as pessoas têm uma crença limitante que você tem que se esfafelar estudando 1 ano, 2 anos na faculdade, fazendo pós e o caramba 4, para ter um conhecimento que às vezes, gente, um cursinho que você compra na internet ali vai te dar o mesmo conhecimento, gente, ou até muito mais profundo. E é sobre isso que se trata, a gente ter audácia. Eu me lembro quando eu criei meu curso de registro, eu tive que ser audaciosa. Por quê? Porque tinha poucas pessoas dando esse curso, gente. Hoje até tem mais. Mas na época, 2 anos atrás, pouca gente dava esse curso. E quem dava cobrava muito caro. E aí eu resolvi fazer pelo um preço justo, fazer com muita qualidade e com preço justo.
A mesma coisa a mesa radiônica, a mesma coisa o curso de apometria que eu vou lançar agora em novembro. A mesma coisa. Quando a gente faz por um preço justo e dá a oportunidade das pessoas conhecerem as técnicas, eu fui audaciosa. Só que hoje eu entendo que nem tudo que eu ensino é para todos. Então, isso fala também sobre a audácia, as coisas vão mudando, as coisas vão trazendo uma consciência. Ter audácia, gente, é também entender a hora de ir para um próximo nível. Que é sobre isso que se trata o que eu tô falando com vocês aqui, gente. É ser um artista irreverente. É a gente trabalhar, né? A trabalhar o nosso custo, o nosso preço, rever as coisas que estão fazendo a diferença na nossa vida e trabalhar com a prosperidade, gente, é entender que tudo é dinheiro. E não é o dinheiro que não traz felicidade, é a falta dele. Não é verdade que não é o que a gente foi criado achando, sentindo, nos sabotando para não ter dinheiro ou tendo que trabalhar muito para ter dinheiro? Porque achando que dinheiro não traz felicidade. Pois é, será que não mesmo? Será que não foi as nossas ancestrais, nossos ancestrais, que perderam muito dinheiro? Não é verdade? É muito importante a gente olhar para isso, gente, para essa dor, né? E aí, né, nós tivemos uma palestra com a da Multiplique, agora me fugiu o nome dela, daqui a pouco vem. E ela falava sobre o mandacaru. Você sabia que o mandacaru, ele é uma planta que ele gerencia, né, a água, né? Ele abastece, né? Quando chove muito, ele retém e ele cria raízes. E com essas raízes ele consegue ter um reservatório de energia, né? E quando passa muito tempo sem chover, esse mandacaru, ele sustenta na questão da água um território muito grande. Então, vamos ser que... E aí, o que vem a consciência? Que a gente tem que o quê? Gerenciar os nossos recursos. Você está gerenciando os teus recursos da forma adequada? Você está gerenciando? Você está honrando o seu dinheiro? Ou só está criando dívida? Né? Você tem uma reserva de paz? Você tem uma reserva de paz? Você cria uma paz financeira, gente? E aí, depois ela trouxe é a Ayala, como é que é o nome? O primeiro nome agora, depois eu passo para vocês, gente. Ela tá no meu Instagram, da Multiplique, é o nome da empresa dela. E ela falou também da união das mulheres, gente. O rendado para ela é uma coisa que trabalha a união das mulheres. Todas as mulheres rendeiras, elas ficam ali trabalhando, multiplicando as fontes de renda. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a aceitar que a gente tem um negócio e que esse negócio, ele é todo integrado. E se a gente não cuidar dele, a gente precisa ter tempo de cuidar do caixa. A gente precisa ter tempo de criar planejamento estratégico. A gente precisa ter tempo de olhar, criar metas e olhar se essas metas estão sendo cumpridas. E por que isso é importante, gente? Tudo que eu boto energia expande. Tudo que eu boto energia expande. Então, é sobre isso que se trata. Quando a gente começa a trabalhar nessa quebra dessa resistência, expandindo a nossa energia, a gente começa o quê? A trazer consciência para a nossa vida. A gente começa a entender que a nossa empresa, gente, nasce de um sonho. Qual é o teu sonho, hein? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? É sobre isso que se trata essa live, gente. Audácia é sonhar grande. Eu sonho. Quem me conhece de algum tempo sabe que eu sonho com uma universidade holística, onde lá eu vou ter alunos, eu vou ter um lugar para as pessoas poderem, né, que não tem recursos de se tratarem com terapeutas holísticos. E lá eles vão estudar e também vão atender pessoas e ajudar, né? Uma grande comunidade holística.
Esse é o meu sonho, essa é a minha missão de vida, eu sei disso. Ser uma mentora de terapeutas, trabalhar, né, fazer com que as pessoas comecem a atender. Esse é o meu sonho. E o seu, qual é? Trabalhar para um mundo melhor, para trazer os saberes femininos, saberes ancestrais femininos para a Terra. Dar esse download através tanto da espiritualidade quanto dos seres galácticos, né, que trabalham comigo. Então, essa é a minha missão, é expandir. Como uma cientista da alma, eu gosto, além de estar muito conectada com o universo, também conectada com os dados, né, trazendo consciência, força, coragem e sabedoria. Força para suportar o que a gente não pode mudar. Coragem para mudar o que pode. E sabedoria para olhar e perceber a diferença, não é verdade? Então, quero que vocês reflitam sobre isso. Entendam que você é um ser divino. Você nasceu. Você nasceu para amar e ser amado. Você nasceu para ser a sua melhor versão na Terra. Você nasceu para ter uma vida incrível. Basta você realmente se conectar com isso e trazer a intenção para a tua realidade. Trazer a intenção dessa força, desse feminino, que muitas vezes está ferido, teve abusos, teve coisas. É muito importante você olhar para isso, certo? Não esqueça, você é Deus, vós sois deuses, vós sois deuses. Certo, meus amores? Quero que vocês tenham uma linda noite, reflitam sobre tudo que a gente conversou aqui e vou procurar. Eu não vou prometer, mas amanhã eu acredito. Disso acabou. Papo de Banco da Paz acabou de me tirar. Denise, palavras tão abençoadas para os meus ouvidos, para o meu coração. Precisava escutar, meu amor. Que bom, que bom. Fico muito feliz, eu sei. A minha intuição dizia que tinha pessoas que precisavam escutar o que eu tinha para falar. Eu queria trazer, para mim isso tudo estava reverberando tanto aqui no meu coração de trazer para vocês tudo isso, né? E amanhã eu quero ver se eu trago. Amanhã a gente vai falar, gente, sobre merecimento, né? Então, a gente vai trazer, né, a consciência do merecimento, né? E aí a gente vai trabalhar todos os exercícios necessários sobre merecimento, né? E vamos estar falando. Mas aí eu vou trazer. Gente, eu não vou dar certeza porque eu não sei que horas que vai terminar amanhã, como vai ser. Hoje a gente terminou, era 8 horas, tá? Cheguei agora, eu tomei um banho e vim aqui. Eu disse, não, eu vou fazer isso aqui antes de fazer qualquer coisa, porque é muito importante para mim, sabe, transmitir isso e passar para vocês, sabe, é tão importante quando a gente tem algo importante para falar, e eu precisava, sabia que tinha pessoas aqui que precisavam muito escutar o que eu tenho para dizer. Então, eu espero que caia dentro de vocês uma ficha enorme. Para mim hoje caiu, e a principal ficha que caiu para mim, assim, olha, que a minha criança não tá feliz com quem eu sou hoje. Isso foi muito forte para mim. Isso que eu já dei curso, gente, da criança interior. Eu criei um curso para ajudar as pessoas. E eu não tinha percebido que a minha criança estava tão triste com quem eu me tornei. Por quê? E por um único motivo, gente. Porque eu não estou me divertindo no processo. Eu não estou me divertindo no processo. Tá? Se divirta no processo. Eu percebi quando muito cansada, muito triste, no sentido de muito trabalho, gente. Não é que eu não sinta alegria do que eu faço, mas muito trabalho e sem tempo para cuidar de mim. E ali eu senti que a minha criança tá cansada também. Eu cheguei aqui no Rio, gente, exausta. Eu queria descansar, mas eu ainda tinha compromissos ainda. E eu queria cumprir minha agenda, não queria deixar para nada para depois, porque só acumula, né? Então, assim, ó, tanto que até hoje aqui, para entrar com vocês, foi uma coisa que foi muito, muito linda para mim, sabe? Eu não queria me comprometer, por isso que eu não fiz nenhum tipo de divulgação, mas eu disse, não, cara, não posso dormir com tudo isso dentro de mim. Precisava trazer para vocês.
tá? E amanhã eu não vou dar certeza, mas por esse horário aí, lá por 8 e pouquinho, entrem pra ver. Pode ser que eu fale e venha aqui amanhã falar sobre merecimento. Amanhã a gente vai falar só sobre merecimento o dia todo. Só sobre merecimento. E no último dia, que é no domingo, aí a gente vai falar sobre, deixa eu ver aqui, é o último dia, sobre coragem. Então, o primeiro dia audácia, o segundo dia merecimento e o terceiro dia coragem. Nossa, precisa ter coragem para falar sobre coragem, não, vocês não acham? Tá bom, meus amores? Então, beijo no coração. Fiquem com Deus, tá? Peguem lá os ossinhos de vocês, cartem, vão lá procurar quem vocês eram, o que vocês deixaram de ossos pelo caminho, tá? Procura lá, né? Quem vocês deixaram de ossos? Eu percebi que eu deixei de ossos pelo caminho, eu adorava desfilar, né? Eu cheguei a desfilar algumas vezes, né? Eu adorava fotografar, eu adorava pintar, né? Nossa, tinha tanta coisa que eu adorava fazer que eu deixei de fazer no meio do caminho, por ser mãe, trabalhar, estudar, né? Depois meus filhos cresceram, me tornar uma empreendedora, uma empresária, né? Né? Ser terapeuta, ter tantas atividades, né? E eu acabei esquecendo de alimentar, né, a minha criança, que estava muito amargurada, porque eu não dou atenção para ela, eu não levo ela para brincar e se divertir, né? Então, percebe isso, gente, tá? Percebe se você tá levando a sua criança para brincar, para se divertir. O processo, ele tem que ser divertido, gente. O processo precisa ser divertido, senão a gente não dá conta, tá? Senão a gente não consegue dar conta, tá bom, meus amores? Beijo no coração, vou descansar um pouquinho. Amo vocês, vamos ver. Quase certo que amanhã eu estarei aqui de novo para compartilhar com vocês com todo o meu amor, tudo o que está acontecendo nesse evento, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, Raquel, Denise, Deise, pessoal que chegou aqui. Denise, noite feliz para todas nós. Um beijo no coração.